Oi, gente, tudo bem? Vocês já se perguntaram o que está por trás da Anvisa e de todo aquele processo de regulamentação dos produtos que chegam até nós? Bom, é de extrema importância saber o que é vigilância em saúde e como ela atua na prevenção, proteção e promoção à saúde, principalmente em tempos de pandemia como agora. Nesse sentido, decidimos trazer alguns aspectos da vigilância sanitária e sua importância evidenciada pela pandemia. Para começar, vamos responder à pergunta primordial: o que seria vigilância sanitária? De acordo com a Lei 8080, é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Por isso, a vigilância sanitária visa é responsável por promover e proteger a saúde e prevenir doenças por meio de estratégias e ações de educação e fiscalização. Surgem então duas novas perguntas: onde ela atua e o que ela regula? A vigilância sanitária atua em inúmeros locais e regula inúmeros produtos e processos, mas resumidamente, suas ações são focadas em locais onde há produção, transporte e comercialização dos produtos, como alimentos, medicamentos, cosméticos, produtos hospitalares, observando sempre a qualidade, os preços, a eficácia e a segurança desses produtos. Fiscalizam também órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições. Em locais de serviços de saúde como hospitais, clínicas médicas e odontológicas e laboratórios. Em locais como shoppings, cinemas, clubes, portos, aeroportos e fronteiras. Além disso tudo, faz fiscalizações específicas em projetos de arquitetura, em processos que envolvam o meio ambiente e a saúde do trabalhador. No Brasil, temos o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é integrada por órgãos das três esferas do governo. Na esfera federal, temos a Anvisa e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que é vinculada administrativamente à Fundação Oswaldo Cruz e tecnicamente à Anvisa também, de acordo com o Decreto 3029 de 1999. Na esfera estadual, temos os órgãos de vigilância sanitária das secretarias estaduais de saúde e dos seus laboratórios centrais estaduais, os LACENS. Já na esfera municipal, existem serviços de vigilância sanitários dos municípios. Além disso, sua atuação no Brasil está intimamente ligada ao Sistema Único de Saúde, nosso famoso SUS. A exemplo disso, no Distrito Federal, as atividades e serviços de vigilância sanitária são de responsabilidade do Sistema Único de Saúde do DF. Agora falaremos um pouco mais sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou apenas Anvisa. Ela foi criada pela Lei 9.782 do ano de 1999 e é ela que regula e controla o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como também executa as ações de controle. Além de fiscalizar, ela deve incentivar e realizar estudos nas suas áreas de interesse, conceder registros e aplicar penalidades previstas na lei. Suas atividades de fiscalização estão voltadas principalmente para portos, aeroportos e fronteiras, e nas atuações dos estados e municípios ela pode assessorar, completar e suplementar. Uma coisa interessante sobre a aplicação de penalidades é que a vigilância sanitária no Brasil tem poder de polícia administrativa, executando fiscalizações, aplicações de intimação e infração, interdições de estabelecimentos, apreensão de produtos e equipamentos, entre outros. Acho que agora surgiu outra pergunta: em que ela se baseia para a realização das suas ações? A Anvisa lança inúmeras notas técnicas específicas para cada processo, situação, produção e local. Elas são documentos elaborados por técnicos especializados no assunto de interesse, devendo conter histórico e fundamento legal, baseado em informações relevantes. Diante de tudo que foi exposto, falando especificamente do DF agora, a Visa tem intensificado seu trabalho de inspeção durante a pandemia, principalmente em ambientes que lidam diretamente com pacientes acometidos pela Covid-19 e em comércios. Para detalhar melhor a situação do DF, entrevistamos dois convidados: André Godoy, que é gerente de alimentos da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, e Luciana Antunes, que participa da Gerência de Fiscalização de Serviços da Saúde do Distrito Federal. Assim, nesse contexto que estamos vivendo, né, de pandemia, a gente queria saber um pouco como tem sido o seu dia a dia dentro da sua área de atuação. Muito corrido, né? A gente tem feito várias interdições noturnas,
A gente já interditou de tudo quanto é tipo de estabelecimentos, desde saunas, bares que colocam música, não está tendo música ao vivo, que não está permitido, mas coloca música mecânica, fica quase igual um show, né? Isso no Sudoeste, Taguatinga, Samambaia, Águas Claras, bares que põem uma mesa, aquelas mesas que você fica em pé, né? Porque está permitido restaurante, você sentar na mesa, quando estiver sentado se alimentando, tem que tirar a máscara, não tem jeito. Só nesse momento, né? Levantar para ir no banheiro tem que estar de máscara, entrar tem que estar de máscara, tirar a temperatura dos clientes, então nada disso tem sido feito. Né? Então a gente tem tido muitos problemas, principalmente nos estabelecimentos noturnos. Então, a gente tem priorizado as questões do Covid, né? A demanda da vigilância sanitária é muito grande, porque a gente cobre todos os serviços, né? De todas as especialidades, serviços de estética, e aí a gente está tentando se concentrar mais na área médica, né? Tem muita demanda o tempo todo, muita denúncia sobre, principalmente, biossegurança, né? Uso de EPI, e tá corrido, o dia a dia tá corrido, é muita demanda mesmo. E as denúncias, você acha que depois que reabriu o comércio, você acha que as denúncias aumentaram? Aumentaram muito. Todos esses noturnos de fim de semana, a gente atende as denúncias que a gente recebe durante a semana. Tem muitas denúncias e precisa ter mais, né? Na verdade, precisa ter mais gente. Um grande problema é que desde 94 não tem concurso para fiscal da vigilância sanitária. Então tem uma defasagem muito grande. Em 94 a gente tinha mais do que o dobro de fiscais que tem hoje, auditores. Né? Então é muita coisa para pouca gente. Então o maior fiscal nesse momento é o próprio consumidor, né? Que precisa denunciar e a gente pegar os pontos principais. Né? Tem muita gente atendendo, a maioria tem boa fé, tem vontade de atender, mas isso mais restaurantes, pessoal mais de noite, a gente conta muita coisa ruim. E qual que é a denúncia que é mais recorrente, assim? Aglomeração, festas, filas com aglomerações. Eu tenho imagens aqui, por exemplo, de festas, eu posso mandar por WhatsApp para vocês verem, principalmente bar, tipo bar lounge, né, que tem muito... Pelo lugar fechado e com muita gente, com muita aglomeração, as pessoas parecem que não acreditam, né? A gente tem no nosso prédio lá morte, tem vários casos de positivos, eu mesmo já fui positivo, já fui afastado, já voltei. E assim, com essa coisa de tampar buraco e tudo, acabou que o governo liberou uma flexibilização que não é muito legal, né? Então, a sua opinião, assim, sobre a forma como está sendo a flexibilização, você acha que poderia ter um controle maior ou realmente já estava na hora de começar com as atividades normais? Assim, tem dois aspectos aí que tem que ser realmente visto, né? Você tem um aspecto da parte econômica, né? De muita gente, os pequenos principalmente, os comércios que pagam aluguéis, né? Uma pequena lanchonete, um restaurante, esse pessoal está muito difícil de sobreviver, né? Passar 5 meses sem nenhum faturamento, né? Com contas de funcionário, aluguel, estoque, perda de estoque, então estava todo mundo desesperado. Então, alguma coisa precisava voltar mesmo, alguma coisa precisava ser flexibilizada. Mas o maior problema não é esse, né? Flexibilização de um restaurante, onde as pessoas tomam as distâncias adequadas, tem higienização, a gente é contra, mas acabou liberando, isso é uma coisa que extrapolou, por exemplo, em restaurante, serviço self-service, rodízio, né? Compartilhar pegadores,
entrar em fila, respirar em cima do alimento, apesar que não passa pelo alimento, mas tem a bancada, tudo isso, a proximidade com os funcionários, né? A gente tem encontrado funcionários, cozinhas, normalmente são em subsolos, úmidas, sem ventilação, e a gente encontra restaurante com todos os funcionários contaminados, muitos exemplos desses. Então, tem muitos aspectos aí difíceis de resolver. E tem também a pressão econômica. Mas a gente acha, assim, que tem uma visão, né, principalmente do governantes, dizendo que todo mundo vai pegar mesmo, que 70%, 50% vai pegar, essa história de imunização de rebanho. Né? Se isso acontecer, é terrível, né? Você imaginar que 70% da população brasileira pegar, isso significa 150 milhões de pessoas, teria mais de 2 milhões de mortes, né? Isso não é factível, né? Não existe isso. Isso mais uma declaração empírica, né? Essa questão de que de direitos, né? Direito de ir e vir. O presidente falou, isso é um direito de ir e vir. O direito individual ele tem que ser privado pelo bem coletivo, que é o mais importante. Né? Então, o direito social, o direito coletivo é muito mais importante, muito maior do que o direito de cada pessoa. Então, são coisas assim, o entendimento é muito importante, né? O discurso que se faz, ele tem trazido muitos prejuízos. Você acha que todas as medidas que já existem, elas são suficientes para conter o aumento do número de casos, já que reabriu, né? Não tem nenhuma suficiência. Não existe risco zero nunca. Né? Num caso desse, num vírus silencioso, de alta reprodutibilidade, né? Um hernia viral que não pode ter hospedeiro. E a gente não deixar sem nenhum hospedeiro é muito difícil. Nós somos os próprios hospedeiros, a gente precisa sobreviver. No mínimo, a gente tem que ir no supermercado. O supermercado é um dos de alto risco, por exemplo. Né? A gente fala, abriu restaurante, se for um restaurante controlado, em área ao ar livre, de preferência, sei que o risco é muito menor do que estar no supermercado. E a gente vai precisar, não tem como, né? Tem que comprar coisas, se alimentar, tem que manter um pouco da economia. Então, assim, a maior problema mesmo são as pessoas que estão, vamos dizer, chutando o balde, né? Estão acreditando que é uma gripezinha, que é um problema pouco. 80% das pessoas não vão ter nada mesmo, né? Então isso atrapalha até, porque então, não é, mas as pessoas estão morrendo, temos mais de 100 mil mortes. Pode ser um de nós. Nessa questão também entra muito o papel de educação em saúde, né, da vigilância sanitária. Para você, qual que tem sido a dificuldade nesse setor, justamente assim, de levar a conscientização para a população? Exatamente isso. A sua pergunta é muito boa, porque eu acabei de sair aqui de uma entrevista na televisão, ontem eu estava também na Globo, hoje na Record, e o que eles querem saber é quantos estabelecimentos a gente interditou, quantos estabelecimentos foram autuados, quantas multas, e o nosso papel principal não é esse, é muito mais o educativo, muito mais na forma de prevenção mesmo, né, de evitar, do que ficar tapando buraco, como é o que se pensa por aí. Então, a gente trabalha muito com o estabelecimento, né? Então, a maior dificuldade, eu acho que está sendo a consciência sanitária que as pessoas não têm, né? Então, é difícil você colocar no concreto uma coisa da qual você nunca ouviu falar, entende? É lógico que está todo mundo um pouco informado sobre a coisa, mas as questões das medidas de precaução, as pessoas não se apropriaram disso. E aí isso torna o trabalho da gente mais difícil. Porque muitas vezes a gente chega e as pessoas começam a questionar, mas por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Que diferença vai fazer? E aí a gente acaba entrando no embate, né? Que é desnecessário. Então, o trabalho da gente podia ser mais produtivo se as pessoas conseguissem ter uma consciência sanitária maior.
E consciência sanitária é uma coisa que se adquire junto com a educação, né? E assim, com essa demanda muito grande, vocês têm percebido essa situação está impactando no emocional de vocês dessa forma? Uma grande sobrecarga? Sim, sim, na sobrecarga e também no risco, né? Porque, muito embora a gente não seja da linha de frente, né? Que nem médicos, enfermeiros, os técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, que eles estão mais em contato com o paciente o tempo todo, a gente entra em todos os lugares, né? Então, eu faço a inspeção na UTI, eu faço no centro cirúrgico, faço no PS. Então, a gente tem contato com as áreas que são específicas para pacientes com COVID. E, além disso, a gente faz os outros lugares, né? Que as pessoas ficam pensando só no impacto no serviço de saúde, mas, né, às vezes eu tenho mais medo de fazer uma inspeção numa academia do que numa UTI, dependendo do caso, entendeu? Então, o impacto que teve para o pessoal que trabalha na vigilância sanitária é, assim, num primeiro momento, ninguém queria ir para a rua. Estava todo mundo com muito medo. E aí, aos poucos, eu acho que as pessoas se colocaram no lugar de proteger a população mesmo, né? Então, eu acho que com isso veio uma força que está sendo bem legal, assim, as pessoas estão se apropriando bastante desse assunto, né, para poder ajudar a população, ajudar os hospitais, ajudar os profissionais de saúde, né, em geral, que a gente está falando. Seguindo ainda essa linha da questão psicológica, nesse momento, assim, vocês estão sentindo, vocês devem estar sentindo, mas vocês acham que o papel de vocês está sendo reconhecido mesmo pela sociedade, pelos próprios maiores? A gente tem tido surpresa, né? Teve um colega no Rio de Janeiro que eu conheço, né, que teve aquela história, passou na televisão, né, que a pessoa falou, engenheiro, não sei o quê, sou melhor do que você. Ele, inclusive, tem doutorado, é veterinário. Eu também já dei aula, tenho pós-graduações também. Então, as pessoas desconhecem muito, né, o trabalho da vigilância sanitária, porque a saúde tem interesse privado, por cima disso tudo, que não tem o menor interesse com prevenção e prevenção. O que dá dinheiro é a doença, não a promoção e a prevenção. Então, você tem, assim, a assistência, parece que a saúde pública é só assistência sempre sobrecarregada, sempre com problemas, sempre comprando medicamentos emergenciais, sempre tendo na TV esses problemas, e esquecem que a prevenção e a promoção, tem pesquisas dizendo isso, né, que até $1 gasto em prevenção e promoção nas vigilâncias economiza $7 lá na frente na assistência. Então, realmente não há nenhum interesse econômico, né, da iniciativa privada, há uma pressão muito grande com o SUS. O SUS esse governo tinha tendência até em acabar com o SUS, e de repente está aí todo mundo com boné, com o SUS escrito, o ministro da Saúde que estava lá com o colete do SUS. Então, começaram a dar valor à saúde coletiva, à saúde pública, à vigilância epidemiológica, à vigilância sanitária, só agora, né? Não sei se isso vai durar. Assim, nesse período todo, você tem alguma situação marcante em alguma inspeção que você fez que te tocou de alguma forma, assim, uma situação de estresse ou emoção? Tem, por exemplo, ontem faleceu o avô das gêmeas siamesas. Ele me atendeu lá na feira da feira dos importados, na feira do Paraguai, né? Estava com cuidado, a gente discutiu sobre um túnel de desinfecção, a gente falou que aquilo também não tinha nenhuma comprovação, não tinha nenhuma garantia, tomou os cuidados que deveriam tomar, né? Assim, eles tiveram várias
várias questões, mas a gente sabia, né, a gente informou que uma feira daquele tipo, corredores curtos, não sei o quê, iria aumentar a infecção. Tinha uma questão de ter uma filmagem lá, e uma questão de tirar a temperatura, tem coisas que não são tão importantes, né? A gente dá mais importância à temperatura, que nem é o momento que mais transmite o vírus, né? E não dá importância a outras coisas, que é realmente essa aglomeração, essa proximidade das pessoas, muita gente assintomática passando, então a temperatura não faz muito sentido. E, assim, tinha um ar de que a gente estava exagerando, né? E ele próprio achava que a gente estava exagerando, veio a falecer. Uma pessoa de boa fé, né? Porque é difícil acreditar nisso. A gente tem encontrado de tudo, né? Sauna de sexual, né? Funcionando sauna, banho, gente no subsolo, tem muita gente em boates, né? Verdadeiros bares grandes, fechados, lounges, né? Com gente dançando. E a gente recebe vaias, a gente entrou em Águas Claras, foi vaiado, a gente foi num restaurante, um beco, com vários restaurantes e distribuidoras de bebidas, tem que chamar a polícia, porque eles ficam questionando o nosso trabalho, achando isso um absurdo. A gente já foi vaiado em vários locais. Essas são as experiências que a gente passa, são essas. Eu já fiquei muito chocada, né? De você entrar num lugar e ver que as pessoas não têm realmente o menor cuidado com nada, sabe? Eu fico chocada quando eu chego eu faço tabagismo, né? Tabagismo também é área de interesse à saúde. E aí a gente chegou por exemplo, né? A gente chegou num estabelecimento e lá eles usavam narguilé e estava todo mundo sem máscara, um monte de gente em pé, aglomerado, parecia uma boate fechada. A fumaça ia até lá fora, e assim, ninguém preocupado com o Covid. É assim, é chocante, né? E é muito triste também quando você chega no hospital, que você vê toda aquela população que ao mesmo tempo está buscando um serviço ali, está muito assustada, com medo de tudo que está acontecendo, porque, na verdade, fica um pouco desassistido mesmo, né? E isso é muito tocante mesmo. A gente fica olhando, chega até o profissional. Você chega, você vê a carência do profissional, vê a dificuldade que ele está tendo para trabalhar e você fica de mãos amarradas. Os hospitais públicos estão, assim, bem carentes, né, numa série de itens. E aí você chega no lugar e os profissionais te procuram pensando que você, como vigilância sanitária, como fiscal, né, como poder de polícia, você vai melhorar as coisas. Só que, e muitas vezes, você está de mão amarrada também, né? Porque uma coisa é você chegar no hospital particular e, sabe, o cara tem que fazer, senão eu vou fechar, vou interditar. Outra coisa é você chegar no hospital público, que a população, na verdade, não tem para onde correr se a gente fechar ou tomar uma medida, assim, mais coercitiva, né, mais pesada. Então, a questão do risco-benefício, quando você está no hospital público, é completamente diferente. E é muito carente, e é muito triste. Era até uma pergunta que a gente tinha pensado em fazer. Era realmente Sim. a diferença dessa parte do hospital particular, do hospital público, e assim, que você tem notado mais de problemática nos dois. Assim, os hospitais particulares, eles têm a questão do EPI, que eles têm, a gente está falando no contexto do Covid, né? Eles têm a questão do EPI, que eles têm dificuldade, às vezes eles têm uma questão ou outra de segurança do paciente, mas é uma coisa que quando você chega,
rapidamente eles atuam em cima daquilo, mesmo porque a gente já acompanha os hospitais particulares há muitos anos. A gente tem um programa desde 2012, a gente acompanha os hospitais. Só que os hospitais privados, eles acompanham, eles vão caminhando, vão desenvolvendo, vão fazendo reformas e vão mexendo nos processos de trabalho, né, e adequando tudo. Os hospitais públicos, eles têm uma dificuldade muito grande, porque eles têm dificuldade de acesso a recursos e é tudo muito amarrado, né? Então, quando você chega no diretor de um hospital público e você fala que, olha, você vai precisar mudar o seu processo de trabalho aqui, a primeira coisa que ele vai dizer é que ele não tem servidor para isso, né? E é uma coisa que a gente tem que compreender, porque a rede pública, ela realmente funciona com carência. Uhum. Então, a gente tenta acompanhar, tenta fazer um trabalho diferente. No privado, eu chego e eu sou mais coercitiva. No público, não. No público, eu chego, aí eu vou fazer um plano de ação junto com eles. Ó, vem cá, vamos sentar aqui, vamos ver o que a gente pode melhorar, qual o prazo que você pode me dar para isso. O trabalho é completamente diferente. Interessante, eu não sabia que existiam essas duas formas de atuação e nem esse projeto de acompanhar particular. Pensei que fosse algo tipo denúncia, aí vocês atuam, denúncia e vocês atuam. Não. Na área de saúde, a gente tem programas que a gente acompanha, no caso da minha gerência, né? Uhum. Os serviços de complexidade só que a gente acompanha. Então, a gente tem programas, por exemplo, a diálise, ela precisa, até pela legislação, ela tem que ser visitada pelo menos pela vigilância sanitária, pelo menos uma vez ao ano, e tem que ser feita a coleta de água para poder, né, verificar os padrões de qualidade da água como um indicador para poder fazer a inspeção depois, porque dependendo do ponto da coleta que a água deu alguma irregularidade, você tem um indicador de onde naquele processo de trabalho que você vai ter que atuar. Então, a gente tem tudo, programa para tudo, é feito tudo todo ano de rotina. Né? A gente faz cirurgias, clínicas de cirurgia plástica, diálise, radioterapia, ressonância magnética, os hospitais, os ambientes de alta complexidade dos hospitais todos. É tudo feito, assim, de rotina. Numa situação que a gente está, nem agora, da pandemia, aí a gente para um pouco esses programas todos, até porque não é interessante você ficar colocando o auditor dentro de um serviço que tem um paciente já que é imunocomprometido, então você vai ficar aumentando o risco desse paciente. Então, a gente suspende tudo que é de rotina e aí a gente começa a trabalhar só com a emergência, com a denúncia e com o credenciamento, né? E essa questão do credenciamento é uma coisa muito legal, porque ela liga o serviço público com o serviço privado, que é o que? É o setor privado vender o serviço para o SUS. Né? Então, você não tem só leito para atender pacientes de SUS, sei lá, no Agarram, você tem também nos hospitais particulares, tem alguns leitos dos hospitais particulares que são reservados para paciente do SUS, que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde paga aquele hospital por aqueles leitos. Não, e esses, assim, neste momento, são os trabalhos bem essenciais, né? Uhum. Que a gente tem que estar correndo lá, vendo se o leito do hospital particular realmente é como deveria, se o paciente está sendo atendido, tendo todos os recursos que ele deveria ter. Entendi. É um trabalho bem importante, né, na situação que estamos. E entra muito a função preventiva, né, que você comentou, né, da vigilância. Porque, assim, a nossa intenção é sempre chegar antes do agravo, né? A intenção da vigilância sanitária não é consertar, então, nosso foco principal não pode ser a denúncia. O nosso foco principal tem que ser o trabalho de prevenção, o trabalho que você faz antes da utilização do serviço, para o serviço já ser prestado de uma forma adequada.
Uhum. Isso é o ideal, né? Lógico. Entendi. A gente queria que você deixasse uma mensagem, um pedido, uma dica, que a gente pudesse passar pelos nossos colegas do curso. Eu acho que é acreditar na ciência, né? Acreditar, ter paciência e pensar no outro. Né? Quando a gente usa uma máscara, a gente não está evitando que a gente pegue a doença. A máscara não te protege, ela protege o outro. Né? Porque se cair um vírus no tecido da sua máscara, provavelmente você vai ingerir aquilo. Né? Então, a questão é pensar no outro, a gente ter cuidado com o outro. Né? A empatia, né? O sentir o que o outro sente, ver que tem acontecido, que tem 100 mil mortes, você não conhece ninguém perto de você, tem isso, existe isso, né? E acreditar que a gente vai passar por isso, mas tendo pensamento científico, né? Não pensar em utilizar, achar que tem uma solução, porque acho que nesse mundo de informações rápidas, todo mundo quer soluções rápidas, né? É um medicamento que funciona, infelizmente não tem, quer acreditar na ciência, esperar o momento certo e respeitar o outro. E respeitar o outro significa não tomar os cuidados para não proliferar o vírus. É difícil, né, dar uma dica, porque, assim, eu sempre vou puxar pelo lado profissional, né? E é a questão da prevenção. É prevenir sempre, que o melhor caminho é esse, né? Quando você fala assim, fica em casa, quem puder, fique em casa. Na verdade, você está falando em prevenção, né? Quando você chega no estabelecimento e fala, você tem que sanitizar esse ambiente aqui antes do paciente chegar, você está falando em prevenção. Então, nessa situação que a gente está, eu acho que a prevenção é a chave para tudo.